Olá pessoal, estamos aqui de volta com o meu canal PQP Frenê. E essa é a nossa segunda escuta reflexiva, que eu vou intitular de Escrito Não Escrevido. No decorrer da minha fala, vocês vão descobrir por quê. Então, só para ilustrar um pouquinho o que eu quero falar, eu vou retomar que eu me formei no ano de 1992, no curso de magistério a nível de segundo grau. Em 93, eu já assumi uma sala de aula. Eu venho de uma família, de pais que tiveram a seguinte escolaridade. Meu pai estudou até a 8ª série e minha mãe até a 4ª série. Não tive exemplos de pais leitores, mas eu tive exemplos de pais que valorizavam muito a escola. Tanto é que os meus irmãos e eu, todos temos curso superior. Para vocês terem uma ideia, eu tenho uma irmã de 62 anos que se formou no curso de odontologia na Unesp. Eu tenho irmã que se formou em direito. Eu tenho irmão que fez economia na Unicamp. Hoje é professor universitário em uma universidade em Campinas. Eu tenho irmão agrônomo que se formou na Unesp e hoje é professor, inclusive, da Unesp. E eu tenho outro irmão que fez curso de economia e eu que fiz pedagogia e pós-graduação na área de educação também, além do curso de processamento de dados, mas eu vou falar disso num outro momento. Então, eu assumi essa sala de aula e vim dessa família. Uma família de pais que não eram frequentes leitores, não oferecia livros. Eu não lembro de ganhar livros dos meus pais, mas eu me lembro das relações com esses meus irmãos mais velhos que certamente contribuíram para a minha formação. Mas o que eu quero dizer é que, como eu já relatei na minha educação infantil, na minha primeira série, nós não tínhamos contato com a literatura. A professora não contava uma história, nós não tínhamos acesso a livros de qualidade. E a gente sabe o quanto a literatura infantil ela é importante para a formação das crianças, A contação de história, como isso desperta curiosidade, estimula a imaginação, desenvolve a autonomia, o pensamento, Como a leitura amplia o vocabulário da criança, trabalha uma série de questões, sentimentos, Como isso influencia nas produções de texto depois, no processo de alfabetização, enfim, são muitos os benefícios que a literatura pode nos proporcionar. E eu não tive isso nem na minha família, enquanto filha, e nem na minha infância, na educação infantil e nem nas séries iniciais, no ensino fundamental, que era do 1º grau. Então, como isso influenciou a minha formação? E como nós, professores, temos a responsabilidade de proporcionar isso às crianças, o que elas não tiveram ou não têm em casa, acesso a livros, a textos variados, gêneros, a gente tem que proporcionar esse acesso na escola. E eu quero chegar na historinha de hoje, na reflexão de hoje. E quando eu assumi a sala de aula em 93, eu me lembro exatamente o ano, em 1994, durante uma reunião com uma mãe de aluno, uma mãe de uma criança, eu falei a palavra escrevido e a minha diretora estava presente. No momento ela não me corrigiu, mas depois que eu finalizei a conversa com essa mãe de uma criança, que era da minha turma, ela me chamou e falou: Maria Fernanda, você falou escrevido.
Isso não existe. Nossa, naquele momento eu fiquei muito envergonhada, né? Mas isso era fruto das minhas vivências. Então, por exemplo, a minha mãe falava afogado ao invés de refogar, né? Refogar a comida, afogar a comida. Minha mãe falava travesseiro. Então, eram questões da minha formação pessoal, né? Erros que eu carregava de uma cultura que os meus pais traziam e que a escola, infelizmente, não fez com que eu avançasse até o ano de 93, quando eu já era professora de sala de aula. Uma professora com uma turma, né, de crianças. Então, olha aí a responsabilidade. A escola tem o dever de contribuir, sim, com essas crianças que, como eu, não tiveram acesso a livros, a leitura em casa. E eu coloquei a foto, se vocês observarem aí na tela inicial da nossa conversa, de um bilhete que eu recebi, uma resposta de uma pesquisa que eu recebi no ano de 2019, não, 2018. E isso reflete o que as nossas famílias, o nível de escolaridade da maioria dos pais das crianças que nós recebemos. Será que a mãe que escreveu, que respondeu essa minha pesquisa na agenda da minha criança, também teve a oportunidade de ter acesso à literatura, a atividades que envolviam a leitura de maneira significativa para ampliar os conhecimentos dela? Será? A gente sabe a resposta, né? Então, como isso é importante? Voltando à história da reunião que eu estava fazendo com a mãe, que eu falei a palavra escrevido, minha diretora me corrigiu e eu fiquei envergonhada, mas eu nunca mais esqueci aquela palavra. Então, toda vez que eu vou escrever a palavra escrito, eu me recordo da Rosa. Eu vou falar aqui o nome dela, que era o nome da minha diretora. E nós, enquanto professores, não podemos achar ruim, achar que isso nos diminui quando parte de um colega, quando parte de uma coordenadora, porque é importante a gente ser corrigido. Nós não somos perfeitos. A nossa formação é falha. Nós também, enquanto pessoas, eu sei que eu preciso melhorar, por exemplo, eu preciso ler muito mais. Talvez se eu tivesse uma fluência, uma frequência maior das minhas leituras, meus erros de português seriam certamente menores. A responsabilidade é nossa também, de aprimorar as nossas falhas. E eu sei disso. Mas o que eu quero dizer é que você que está iniciando o seu trabalho como docente, não se sinta menosprezado quando for corrigido por alguém mais experiente, que tenha mais conhecimentos da língua portuguesa do que você. Não se sinta menosprezado por ser corrigido por uma coordenadora, por uma diretora, porque isso vai acrescentar conhecimento à sua prática, à sua vida. Um outro exemplo, uma vez narrando o ensaio de uma festa junina, eu falei, lá vem a noiva chegando de cavalo. Novamente, essa pessoa me corrigiu, a Rosa, falou, Fernanda, você não me fala isso. É a cavalo. Nunca mais eu esqueci isso, gente. Um outro exemplo que comumente a gente vê muita gente cometendo, olha, fazem 5 anos que eu dou aula. Não, faz. Não existem fazem 5 anos. Essa quem me corrigiu foi uma colega querida chamada Karine. Então, nós não podemos nos sentir diminuídos quando alguém nos corrige. Vamos levar essas correções, encarar essas correções de uma maneira positiva para nossas vidas.
E você, eu já vi muito coordenador, às vezes até nós mesmos, quando encontramos alguém pronunciando alguma coisa errada, se sente desconfortável em corrigir o colega. E a gente não pode. Tem que falar, ó, fulano, você, não é assim que se fala, é assim. A coordenadora também tem que ter essa liberdade. Olha, Fernanda, tá legal o que você escreveu, o que você falou, mas ó, não esquece, é assim que se fala. Nós temos que encarar isso de forma positiva, né? Porque isso aprimora a nossa prática. Isso acontece conosco porque também é parte da nossa formação, né? Da formação falha que nós tivemos nas nossas experiências na escola com a literatura, também por culpa própria nossa de não nos esforçarmos para lermos mais, escrevermos mais. Então eu sempre falo nas minhas conversas com a minha diretora que uma das propostas que eu tenho para melhoria da minha prática é ler mais e aprimorar os meus registros. E é isso que a gente tem que ter em mente. Querer melhorar o que a gente sabe que precisa ser melhorado. E não se sentir menosprezado quando a gente for corrigido. Faz parte do processo. Nós não corrigimos as nossas crianças, né? Temos que ser exemplos. Temos que ser exemplo. Então fica aí mais uma escuta reflexiva sobre isso. A nossa importância também em oferecer isso, a literatura, os textos, a função social para as nossas crianças, para que elas possam progredir, ser melhores leitores, melhores escritores, melhores ouvintes. E fica aí o exemplo da mãe do meu aluno, da minha criança que respondeu esse questionário. Se não me engano, não foi em 2018, foi em 2019, mas fica esse registro. Aliás, certeza, agora nas minhas memórias, foi 2019. Olha a importância da escola oferecer acesso a essas crianças a leituras. Atividades que desenvolvam o gosto pela leitura, pela escrita. Vocês acham que a mãe dessa minha criança vai oferecer isso a ela em casa? Muito importante a nossa reflexão sobre isso, né? E fica a dica aí. Escrito, não escrevido, tá bom? Espero que tenham gostado. Até a próxima.